Boa noite, eu sou o Charles Bernardo e quero te dar as boas-vindas para mais um dos nossos encontros do PGM Online. É um prazer te receber aqui na minha casa, é um prazer falar com você, estar aí na sua casa. Desejo desde já um grande abraço, meu amigo, um grande abraço, minha amiga que me vê neste momento, que me acompanha nesta hora. Nós estamos muito felizes em estudarmos juntos a palavra de Deus. E durante esses dias de quarentena, durante esses dias de isolamento social, nós estamos estudando o livro de Salmos, porque nós estamos aprendendo com os homens e mulheres de Deus do passado. Nós estamos aprendendo com as orações, com as declarações que esses homens fizeram ao Senhor. E nada melhor do que em um momento de quarentena, em um momento de tempestade como que estamos passando, nós nos voltarmos a este livro, nós nos voltarmos a estas declarações para extrairmos delas lições preciosas para as nossas vidas. Assim eu creio que tem sido bênção para a sua vida tudo que temos visto até aqui. Toda essa nossa caminhada pelo livro de Salmos, Salmo 1, Salmos 2, 3 e assim sucessivamente. Creio que você tem sido abençoado. Eu confesso que eu tenho sido muito abençoado com esses estudos, com toda essa nossa jornada no livro de Salmos, tem falado muito ao meu coração. Amém? E assim eu te convido a ler o capítulo 9. Estamos acompanhando o salmista Davi passar por diversas tempestades. Nós estamos vendo que nesses primeiros salmos, Davi estava aflito. Davi estava em um momento de crise, ou em momentos de crises, ao produzir essas orações, essas canções, essas declarações ao Senhor. Davi abre a sua alma, Davi abre o seu coração diante de Deus para declarar ao Senhor tudo que nós temos estudado até aqui. E assim chegamos ao capítulo 9. Mas antes de lermos o capítulo 9, eu quero fazer um trato com você, eu quero combinar com você um trato. Qual é esse trato? O capítulo 9 do livro de Salmos tem 20 versos. E nós, na semana retrasada, nós fizemos uma devocional diária com o capítulo 7 do livro de Salmos. Na semana passada, nós fizemos uma chamada a uma devocional pessoal com o capítulo 8 do livro de Salmos. Inclusive eu espero que você tenha feito as suas devocionais diárias com o Salmo 8. Extrair lições, você e Deus, para a sua vida com os versos do Salmo 8. Foi o nosso desafio da semana passada. Nessa semana nós temos um novo desafio. E qual é? Hoje, no nosso encontro do PGM, nós estudaremos os 2 primeiros versos do capítulo 9. Mas a partir de amanhã, a partir de sábado, todos os dias eu estarei colocando no nosso grupo de WhatsApp 3 versos do capítulo 9 de Salmos para nós fazermos uma leitura diária. Por que isso é muito importante? Porque nós iremos ler juntos ao longo da semana todo o capítulo 9 de Salmos. Não será uma devocional. Se você quiser fazer a sua devocional, você pode ficar à vontade para fazer o seu estudo a partir dos versos, mas eu estarei compartilhando com os irmãos 3 versos do Salmo para que nós possamos ler juntos, para que todos, de todos os nossos pequenos grupos, possamos ter a mesma leitura, estar acompanhando diariamente a mesma palavra. Creio que isso é importantíssimo para nós nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, porque isso nos dá essa sensação de comunidade, porque nós podemos saber que as pessoas do nosso grupo, as pessoas do nosso PGM, as pessoas dos outros PGMs estão acompanhando a mesma leitura no mesmo dia. Amém? Esse é o nosso trato para esta semana. Todos os dias, 3 versos do capítulo 9 de Salmos. Assim a gente faz a leitura do capítulo 9 todo juntos, eu e você. Te convido a ler o capítulo 9 comigo. 3 versos por semana.
3 versos por dia. Estamos combinados? Estamos fechados assim para esta próxima semana, começando amanhã? Então, uma vez combinados, nós vamos ao estudo do capítulo 9 de Salmos, ou estudo dos 2 primeiros versos do capítulo 9 de Salmos. Eu queria ler com você, eu vou ler na versão NVI, você pode ler na Bíblia que você tiver na sua casa. Vamos ler juntos. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu vou repetir. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém? Por que esses 2 salmos, esses 2 versos são tão profundos? Ou são o destaque do nosso estudo hoje? Eu não sei se você percebeu, mas tem uma palavra que aparece 2 vezes nesses 2 versos. A palavra quero. E o que isso quer dizer? Na literatura judaica, e todo o Antigo Testamento é literatura judaica, é escrito no mundo judaico, todas as vezes que eles querem frisar alguma coisa, eles repetem, como se fosse uma forma de sublinhar na nossa linguagem de hoje. Sublinha tal texto, grifa tal texto. Os judeus são por repetição. Por isso que às vezes nos evangelhos nós encontramos Jesus falar, em verdade vos digo. Ele repete porque ao repetir ele está falando assim, presta atenção, isso é muita verdade que eu estou falando. O profeta Isaías, quando entra no templo, o profeta Isaías, ele vê os querubins cantando ao lado do trono de Deus, e os querubins estão professando a seguinte frase: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa repetição é um superlativo, como se fosse o nosso Santíssimo em português. Porque o judeu, para frisar alguma coisa, o judeu repete na sua literatura. Ele escreve repetindo aquilo, ou ele fala repetindo aquilo. E por que isso é tão interessante? Porque nada na Bíblia é por acaso. Toda a Bíblia, ela é palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e toda a Bíblia é a palavra de Deus. E nada está ali por acaso. Cada palavra está na Bíblia por um propósito, para transmitir para nós uma mensagem, para nos contar uma história. E aqui no capítulo 9 de Salmos nós vemos o salmista Davi repetir a palavra quero. Isso é muito interessante pelo contexto que estamos vendo Davi passar ao longo das semanas. Davi está passando por crises, por tempestades, por problemas, por aflições. Davi está passando por momentos muito difíceis em sua vida. E quando chegamos ao capítulo 9, Davi professa 2 vezes a palavra quero. Só que Davi não fala quero salvação, quero livramento, quero vida boa, quero carro zero, quero conta bancária cheia, quero um palácio gigante, muitos camelos. Davi não fala que quer coisas fúteis, coisas passageiras. Davi fala que quer adorar ao Senhor. Quero dar-te graças de todo o coração. Quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E aqui é uma lição para nós, como servos de Deus. O que nós queremos? O que queremos durante os dias que estamos passando? Será que estamos querendo apenas uma bênção material, um livramento momentâneo? Será que nesses dias nós queremos apenas coisas pequenas, coisas que passam, que o vento leva? Ou
Ou será que, como servos de Deus, nós queremos adorar ao nosso Deus? Qual tem sido o desejo do seu coração? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que nós vamos conversar no PGM de hoje. Qual é o desejo do nosso coração? O que você tem desejado? O que você tem almejado? O salmista Davi almejava adorar a Deus. O salmista Davi almejava cantar louvores ao Senhor, se alegrar em Deus, festejar, glorificar o nome de Deus. E ele queria muito, por isso ele repete que ele quer 2 vezes. Eu quero te adorar, meu Deus, eu quero me alegrar em tua presença, meu Deus. Será que nós queremos isso? Será que, como servos de Deus, nós queremos adorar ao Senhor? O desejo do nosso coração tem sido o nosso Deus? Tem sido adorar ao nosso Deus? Ou será que nós estamos preocupados demais com essa vida passageira? Ou será que as notícias nos jornais, têm nos incomodado de tal forma que a gente não consegue nem mesmo adorar ao Senhor mais? Só clamamos por misericórdia, só clamamos por salvação, só clamamos e clamamos e clamamos. Não é que nós não devemos clamar pela misericórdia, nós necessitamos clamar pela misericórdia de Deus. Mas não apenas isso. A nossa oração não deve terminar no clamor. A nossa oração ela continua, e a nossa oração deve continuar em adoração ao Senhor. Até mesmo o nosso clamor deve ser uma forma de adorar a Deus. O que nós temos desejado? Nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento social, isso é importantíssimo para nós, porque talvez nós estamos deixando os barulhos da tempestade ao nosso redor nos angustiarem. Talvez os problemas sejam tantos e tão grandes que você acabe pensando apenas em se livrar do problema, apenas em sair da tempestade. Existem momentos que a gente passa por problemas tão grandes nessa vida, existem momentos que a gente passa por situações tão complicadas nessa vida, que o único desejo do nosso coração é que o tempo passe e aquela situação acabe. Nós não conseguimos pensar em mais nada. Só que o salmista nos ensina que, por pior que seja a tempestade, o anseio, o desejo do nosso coração deve ser o Senhor. O desejo do nosso coração deve ser adorar ao nosso Deus. O desejo do nosso coração deve ser cantar louvores ao nosso Deus. Como Paulo e Silas na prisão, mesmo presos, mesmo encarcerados, a situação não mudou o louvor que eles cantavam ao Senhor. Não mudou a esperança que eles tinham no Senhor. Eles estavam na prisão e estavam louvando ao Senhor. Às vezes, coisas pequenas nos acontecem e elas tiram o nosso louvor. Coisas pequenas nos acontecem e elas acabam nos fazendo até mesmo blasfemar do nome de Deus. Mas o servo de Deus não deve ser levado por qualquer vento que passa. O servo de Deus ele deve permanecer firme. Ele deve permanecer firme porque ele sabe que é abençoado, porque ser abençoado é ter o Senhor conosco. Somos abençoados porque Deus está conosco. Deus está comigo e Deus está contigo. Isso faz de nós seres extremamente abençoados por Deus. Por isso, em tempos como o que estamos vivendo, o desejo do nosso coração deve ser louvar ao Senhor, deve ser adorar ao Senhor, deve ser espalhar esperança. Eu vou ler de novo o verso 1 e o verso 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Primeiro só o verso 1. O que temos falado?
Se primeiro é o que temos desejado, é o que nós queremos, logo em seguida o salmista pergunta, ou a Bíblia nos pergunta, o que temos falado? Quais têm sido as suas palavras nesses dias? Quando eu abro as mídias sociais, os jornais, o e-mail, quando eu ligo a televisão para ver um jornal, alguma coisa, as notícias são de tempestade. As notícias são angustiantes. Os tempos que estamos vivendo são angustiantes. Mas o que temos falado? Quais têm sido as palavras que têm saído da nossa boca? Será que temos feito coro com o mundo? Coro com as pessoas que não têm Deus? Coro com a aflição, com o desespero, com a angústia, com a desesperança? Ou será que nós temos professado a nossa esperança? O que nós temos falado? O mundo está um caos, o mundo está em desespero. Nesse momento de desespero do mundo, é um momento crucial para que nós, o povo de Deus, possamos levar amor, levar esperança a esse mundo perdido. Sabe aquela pessoa que você orou durante anos, aquele familiar, talvez o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, algum parente, um amigo, e durante anos você orou, você clamou ao Senhor, Deus, converte fulano, converte ciclano, Pai, ilumina a vida de fulano, liberta de ciclano daquilo ali, Pai. Pois bem, Deus ouviu a sua oração e Deus te permitiu estar vivo, com vida e saúde, durante esses dias que estamos vivendo, para poder compartilhar a sua fé com essa pessoa pela qual você tanto orou. E é isso que o Salmo 9, esses dois versos do Salmo 9 estão falando conosco. Sobre esperança. Sobre pessoas que se dedicam a encontrar força e esperança, mesmo em meio às tempestades da vida. Sobre pessoas que não são levadas pelas crises. Sobre pessoas que desejam profundamente louvar e adorar ao Senhor. Que mesmo em meio à maior tempestade que elas passarem, elas não perdem a sua confiança em Deus, elas não perdem a oportunidade de louvar o nome do Senhor. O pessoal da igreja, os adolescentes, juniores e jovens, eles sabem que eu falo muito bem do livro de Apocalipse. Alguns já me ouviram falar que é o meu livro favorito da Bíblia, porque é o livro de maior esperança. Apocalipse é um livro repleto de esperança, do começo ao fim. Se eu pudesse, inclusive, resumir o livro de Apocalipse em poucas frases, seriam mais ou menos as seguintes: calma, calma, vai ficar tudo bem. Eu sei que os dias são maus, eu sei que a tempestade é grande, eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas calma, acredite em mim, vai ficar tudo bem. Eu vi o final. E no final, o Cordeiro venceu. Não existe maior esperança do que essa. E é exatamente isso que nós devemos compartilhar. Durante esses dias, durante esta pandemia, durante esse isolamento social em que tem se falado tantas coisas, em que as pessoas professam tantas palavras, em que as pessoas têm declarado tanto e às vezes tão confusas, elas precisam ver em nós um tipo diferente de ser humano, um tipo de ser humano que se alegra no Senhor, que confia no Senhor, que adora o Senhor e que não abre mão da sua comunhão com Deus. Um tipo de gente que mesmo em meio à tempestade continua adorando ao seu Deus.
porque não confia em governo, porque não confia em carros, porque não confia em homens, não confia em exércitos. Antes, deposita sua confiança no Senhor. Nós precisamos ser esse tipo de gente. O mundo precisa olhar para a gente e ver isso em nós. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Porque se esse for o desejo do nosso coração, a nossa fala vai ser diferente. A nossa fala vai ser para o bem e nunca para o mal. Se nós olharmos o mundo, as falas estão completamente desesperadas. As mensagens são completamente desesperadas. O que está acontecendo isso, e vai acontecer aquilo, e vai piorar, e não vai, e deu crise ali, e deu crise lá, e vai piorar não sei o quê. O mundo anda perdido. Isso não é novidade. Mas nós, o povo de Deus, os servos do Senhor, nós somos aqueles que promovem a esperança. Por isso eu te pergunto novamente, o que você tem falado? O que as suas redes sociais, a sua família, os seus amigos, as pessoas que de alguma forma convivem com você e falam com você, que palavras elas têm visto você professar? O que nós temos compartilhado com o mundo? Esse nosso desejo de adorar a Deus, porque nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus e sabemos que o Senhor é bom? Ou apenas mais do mesmo? Apenas desigualdade, desgraça, desespero, medo, angústia? O mundo precisa ver em nós palavras de esperança. O mundo precisa ver em nós uma forma diferente de ser gente. Ainda no livro do Apocalipse, lá no capítulo 6 do livro do Apocalipse, João narra que o Cordeiro abre o primeiro selo. E ao abrir o primeiro selo, acontece uma coisa muito interessante, que são os cavaleiros do Apocalipse. A Bíblia narra que 4 cavaleiros aparecem. Eles saem a proclamar pela terra coisas horríveis. E eles começam a proclamar pelos 4 cantos aquilo que lhes é próprio. E aí eu te pergunto, não estou aqui falando em teor apocalíptico, como se estivéssemos vivendo no Apocalipse. Eu estou apenas refletindo sobre a palavra de Deus com você nessa noite. O que nós temos falado? O que nós temos professado? Será que você tem sido apenas mais um cavaleiro do Apocalipse e apenas falado palavras de morte, de doença, de desespero? Ou será que você tem feito como Davi, como o salmista? Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que nesses dias nós possamos ser pessoas que se dedicam a falar a palavra de Deus, se dedicam a falar palavras de bênção, palavras de adoração, que se dedicam a compartilhar do amor de Deus, que o mundo aflito possa encontrar esperança ao falar conosco. Amém? Esse é o estudo dos nossos 2 versos de hoje, do capítulo 9 de Salmos. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Espero que você possa realmente ser um propagador da esperança do Senhor. Que da sua boca, as pessoas que convivem com você
encontrem esperança e que nós possamos querer ser esse tipo de gente. Que o nosso coração deseje isso. O que nós queremos? Adorar ao nosso Deus. Engrandecer o nome dEle, cantar louvores a Ele. E contagiar as pessoas com a esperança que só tem quem conhece o Senhor. Tem uma canção, só é feliz quem tem Jesus no coração. É mais ou menos isso. Que as pessoas possam encontrar em nós essa felicidade, porque nós temos Jesus no nosso coração, assim como o salmista. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado. Antes de ir, eu quero orar por você, eu te convido a fechar os olhos nessa hora para podermos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um que me escuta nesse momento, de cada um que me acompanha nesta hora. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê esperança, que o desejo do nosso coração, Pai, seja te adorar, independente do que acontecer conosco, que nós possamos estar firmes com este desejo e que a nossa esperança possa contagiar as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Que todos aqueles que estão aflitos, que estão desesperados, que estão desamparados, que chegarem perto de nós, nos ouçam falando palavras de amor, de esperança, de bondade, de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite abençoada, um final de semana abençoado. E amanhã a gente começa com a nossa leitura diária do capítulo 9 de Salmos. Se você ainda não faz parte de nenhum PGM, você que está nos ouvindo agora, nos acompanhando agora, e ainda está fora de algum dos nossos pequenos grupos, entre em contato comigo, meu número está aparecendo aqui na tela agora. Você entra em contato comigo e vai ser um prazer. Pode mandar um WhatsApp, SMS, ligar, sinal de fumaça, o que você mandar, a gente vai entender, a gente vai responder e a gente vai conversar para te encaminhar para algum dos nossos pequenos grupos, para a gente poder compartilhar mais da palavra de Deus e termos um contato mais próximo. Amém? Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, um forte abraço e até amanhã nos grupos de WhatsApp dos nossos PGMs com a nossa leitura diária. E você que ainda não faz parte, infelizmente, eu creio que vai fazer parte em breve, mas se não fizer até o final de semana, até a próxima sexta, para mais um dos nossos PGMs online. Fiquem com Deus, um forte abraço, Deus nos abençoe. E nunca, jamais, percam a esperança. Deus está conosco. Nada mais pode nos parar, nada mais pode nos amedrontar. Amém? Que a sua boca, que a minha boca, professem apenas louvores ao Senhor. Deus te abençoe.